Graça e paz, queridos. Bom dia para todos. Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar o Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Por favor, pegue sua Bíblia ou acesse o smartphone, o próprio texto, e vamos acompanhar juntos. Enquanto isso, vamos fazer uma oração para que Deus possa nos conduzir nesse estudo. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, mais este momento, essa oportunidade que você nos concede. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos desvendar, Senhor, as maravilhas da Tua lei. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o salmista, logo no versículo 1, ele já destaca: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz prosperará. Assim como nos outros textos do Antigo Testamento, os Salmos são textos muito especiais, porque, por exemplo, nos textos proféticos, nós encontramos Deus se revelando e falando com o ser humano, através dos seus profetas. Já nos Salmos, nós encontramos o ser humano que volta-se para Deus, a partir da sua experiência, né, na constatação do texto bíblico, né, em que ele reconhece a soberania e a autoridade da palavra de Deus. Pelo caráter poético, vivencial e pessoal dos textos dos Salmos, a gente consegue perceber que eles expressam momentos de louvor e adoração a Deus, tanto em situações de favoráveis, tranquilas, né, de alegrias, como também em momentos de dor e de sofrimento. Isso a gente consegue perceber nos próprios Salmos. Se nós pararmos para observar, no Salmo 3, o salmista vai dizer sobre a adversidade. Se pararmos para observar, no Salmo 3, o salmista vai destacar a confiança em Deus na adversidade. Já no Salmo 4, o salmista levanta uma oração em meio a uma situação de angústia que ele está vivendo. Mas já no Salmo 18, o salmista entoa um cântico de louvor a Deus por uma vitória recebida. Então, essas mudanças evidenciam que, embora o nosso Deus seja imutável, nós, seres humanos, passamos por estações na vida, nesta vida. E graças a Deus que, como qualquer estação, a sua característica é que ela passa, não é mesmo? Assim mesmo como essa situação que nós estamos vivendo, nessa pandemia, que também vai passar. Podemos observar também que no texto sobrescrito, aquele título que vai acima do texto, desse que nós estamos estudando, o Salmo 1, não há uma referência de uma autoria específica, mas a tradição reconhece que o autor do texto é o rei Davi, é um texto davídico. Por que a tradição reconhece isso? Porque do primeiro salmo ao Salmo 41 é reconhecido como o primeiro livro do Saltério de Davi. Então, esse primeiro salmo, ele compõe esse primeiro livro do Saltério de Davi. Este primeiro salmo parece ter sido especialmente composto como uma introdução de todos os outros salmos. Por quê? Porque ele fala de temas próprios de outros livros sapienciais também, como, por exemplo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e até mesmo livros proféticos, né? Mas especificamente o Salmo 1, ele fala da felicidade dos justos e mais especificamente, o Salmo 1, o autor destaca sobre a felicidade dos justos e do destino dos ímpios, destacando em linguagem figurada, né,
da natureza, que a convivência que nós cultivamos com cada um desses dois destinos que estão diante de nós, nos trará um fim lógico e progressivo no percurso da nossa vida. Vejamos, no versículo 1, o autor diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. A primeira coisa que o salmista faz é reconhecer que feliz é aquele que não anda no conselho dos maldosos, que não se detém nos caminhos dos que praticam o mal e não se assenta com os arrogantes, né? Em outras traduções vão dizer arrogantes. E bem-aventurado aqui é a mesma interjeição, né, de espanto que a rainha de Sabá se referiu ao rei Salomão. Isso está no primeiro livro dos reis, no capítulo 10, no versículo 8. Ela disse: bem-aventurados os homens que trabalham para ti, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre te servindo e que ouvem a tua sabedoria. Ora, bem sabemos que a sabedoria que Salomão tinha não vinha dele mesmo, mas sim do Senhor, não é mesmo? E esta mesma palavra, bem-aventurado, também é exclamado pelo próprio Deus na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, nas narrativas dos evangelhos, denominadas como Sermão do Monte ou Sermão das Bem-aventuranças. Um outro ponto deste versículo é o caráter progressivo do texto. Se observarmos, o salmista diz: aquele que não anda no conselho dos ímpios, ele também não se detém no caminho dos pecadores e também nem se assenta na roda dos escarnecedores. Dando uma ideia aqui de que tudo começa no pensamento, no conselho, depois para a atividade ou para a prática e em seguida para a permanência. Sendo esse último estado o pior ainda de todos. Por quê? Porque vejamos o que consta no livro dos Provérbios, no capítulo 3, no versículo 34, que diz: Deus despreza e humilha os que zombam dele. Aos humildes, porém, ele dá o seu grande amor. Essa versão é a versão da Bíblia Viva. E o texto avança. No versículo 2, o salmista diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aqui ele começa a afirmação com uma conjunção adversativa, que nós costumamos dizer, né? Que contraria tudo que foi dito anteriormente. Ele diz antes, em outras versões vai dizer pelo contrário. E por que o salmista disse isso? Porque ele sabia que o que se coloca em oposição ao conselho dos maldosos, à prática do mal e ao comportamento arrogante é a lei do Senhor, é a palavra do nosso Deus. Porque somente as Escrituras Sagradas têm o poder de realmente moldar os nossos pensamentos, assim como também a nossa própria vida. Sendo, por isso, conveniente a nós, os seus servos, sendo, por isso, conveniente a nós, os seus servos, meditarmos seriamente na palavra de Deus e na sua vontade. Veja o que diz o sábio no livro dos Provérbios, no capítulo 2, no versículo 6 até o 12. Ele vai dizer: pois o Senhor dá sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos seus santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todos os bons caminhos, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável.
o bom senso te protegerá, e o discernimento te guardará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. E finalmente, no versículo 3, que é a parte central do Salmo, o autor afirma o seguinte, ele diz, Ele quem? O justo, será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que não dá, ou melhor. E finalmente, no verso 3, parte central do Salmo, o autor afirma que ele quem? O justo, será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Aqui, o poeta, inspirado por Deus, ressalta o crescimento silencioso de um produto, porque uma árvore plantada é um organismo vivo que absorve a água para produzir, no devido tempo, algo novo e agradável. Como diz o profeta Jeremias no capítulo 17, versículos 5 a 8. Ele diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e que faz daquilo que é mortal a sua força, e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto. Não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupado, nem deixará de dar fruto. Neste sentido aqui, cabe uma pergunta para o nosso tempo hoje. Nesse momento de distanciamento social e de aproximação com as mídias diversas, mais variadas, a quem tem nos dado conselhos? A quem temos prestada a nossa atenção? E com quem temos nos assentado? Temos meditado nos conselhos divinos, nos conselhos de Deus, na palavra de Deus? Ou em nossas próprias perspectivas humanas e limitadas? É algo que nós precisamos pensar sobre isso. Para finalizar, enquanto eu estudava essa lição, eu lembrei de uma história que ilustra muito bem os efeitos negativos que algumas informações podem promover em nosso coração, em nosso pensamento. A história diz que havia um homem muito grande em estatura, forte e muito bem armado. Para finalizar, enquanto eu estudava essa lição, eu lembrei de uma história que ilustra muito bem a capacidade que as informações maliciosas podem promover em nosso pensamento e nossos corações questões muito Para finalizar, enquanto eu estudava essa lição, eu lembrei de uma história que ilustra muito bem os efeitos negativos que as informações maliciosas podem provocar em nosso pensamento e em nossos corações. A história diz que um certo homem forte, grande em estatura e bem armado, durante uma quarentena, 40 dias, ameaçava a tropa inimiga. Ele desejava apenas que um homem da tropa lutasse com ele. Mas todos os homens da tropa ficaram assustados e amedrontados. Os homens da tropa, todos eles eram homens maduros, mas não tiveram coragem de
desafiar esse homem. Mas houve um jovem cujo coração ele não se apartou do Senhor, que prosperou e foi bem-sucedido ao desafiar esse homem. Essa história está no livro de Samuel, né? Do profeta Samuel, no capítulo 17. Uma coisa que nós precisamos extrair dessa história, eu contei de maneira bem rápida, é que muitas vezes, diante das informações negativas, as notícias maliciosas, e que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, o apartar o nosso coração do Senhor, da sua lei, da sua palavra, da sua vontade, pode nos deixar desanimados, desesperançosos e até apavorados em alguns contextos. Que neste período de pandemia nós possamos recorrer à ajuda do Senhor para meditarmos mais na Tua Palavra, para que nós possamos estar seguros no que Deus tem e espera de nós. Vamos orar para finalizarmos? Senhor, mais uma vez eu te agradeço, ó Deus, pela riqueza da Tua graça expressa na Tua Palavra, Senhor. E te peço, ó Deus, que nesses dias que nós temos vivido de distanciamento social, Senhor, que o Senhor, Pai Santo, nos incomode pelo Teu Espírito, para que nós possamos, ó Deus, meditar, Senhor, dia e noite, como diz o salmista, Senhor, tempo em tempo, Senhor, na Tua Palavra, para que nós possamos, ó Deus, desfrutar, Senhor, de todo o bem que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por tudo. Nos concede, Senhor, mais um dia na Tua presença. É o que eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.